Pois agora nós vamos tratar de dor. A relação entre a dor física e o quadro emocional. O Dr. Pedro Chestatsky, que é médico neurologista do Hospital de Clínicas, está conosco. E na semana passada, o doutor assumiu a chefia do Comitê de Dor, é isso da Sociedade Europeia de Neurologia. Que legal! Muito legal. É um momento bastante ímpar dos estudos da dor atualmente, porque está se descobrindo muito. Está saindo do lado da periferia, dos nervos que doem, das articulações, e está se voltando cada vez mais para o cérebro. Aquela frase famosa de um alemão que está publicando muito nessa área, que é no brain, no pain. Quer dizer, nós dependemos de um cérebro para doer, ir ao médico e nos queixar. Então, a diferença entre desconforto, que nós temos todos, eu estou aqui um pouco de dor lombar, aqui, todo mundo aqui nessa sala tem desconforto, mas até que isso vire dor, esse é um processo bastante complexo que está aqui. Claro, e tem pessoas que dizem assim, os homens resistem mais à dor que as mulheres. Tem pessoas que têm uma resistência à dor, tem gente que não sente dor. É verdade? É verdade. Existe um mecanismo que todos nós temos que não é no cérebro, é um pouquinho abaixo aqui, no nível do pescoço, logo que forma a medula, que é um mecanismo descendente de inibição de dor. E as mulheres têm esse mecanismo um pouco menos, vamos dizer, um pouco menos eficaz do que os homens. Então, elas realmente, quando se bota calor aqui, isso tem vários estudos, elas percebem a temperatura antes do que os homens. É curioso. Por outro lado, nas dores agudas, a impressão que eu tenho, eu faço um exame que chama eletroneuromiografia, que vê a função dos nervos, e as mulheres se queixam menos durante o exame. E os homens, às vezes, desistem, porque eu uso agulhas e choque elétrico. A minha teoria é de que os homens toleram mais a dor crônica. E as mulheres toleram mais a dor aguda. Certamente tem a ver com os mecanismos que a mulher foi presenteada para aguentar um parto, por exemplo, né? Que é um mecanismo necessário. Que apaixonante esse assunto. Eu fico pensando, doutor Pedro, no estudo, na pesquisa, nas descobertas em torno deste tema. Tem sido muito... Existem umas zonas do cérebro que se colorem através de um exame que é a ressonância funcional, no momento que o sujeito sente dor. E esse colorir-se é muito interessante, está se vendo que as pessoas, por exemplo, que tem pessoas muito próximas uma das outras, se eu te gero dor, o teu cérebro colore, e a pessoa que está te olhando, colore da mesma forma. É como alguém que chora e eu fico com os olhos... Exatamente. Com lágrimas. É chamada empatia da dor. Sim. E isso tem tudo a ver com esse mecanismo. Tu não precisa da dor física para que tu... tinja o cérebro, ative o cérebro nas mesmas regiões que a gente chama de matriz da dor. E uma coisa também que é curiosa, gêmeos vivem separados e quando um sente dor, o outro tem reflexo. Como a ciência explica? Isso a ciência ainda não conseguiu explicar. Não. E são coisas fascinantes que... E tem casos? Tem casos, tem descrições de casos, até em revistas científicas de renome, mas de mecanismo puramente especulativo. Existe um novo tipo de dor que está sendo muito estudada, que não é a dor do osso, do músculo ou da articulação, e sim a dor do próprio nervo, chama dor neuropática. Ela ocorre muitas vezes por infecções ou às vezes por compressões de nervos puros, e essa dor afeta 7% da população, e ela não melhora com anti-inflamatórios tradicionais. Tipo dor do ciático, dor do trigêmeo? A dor do trigêmeo é um grande exemplo. Por favor, eu felizmente nunca na minha vida senti, mas tem um relato de pessoas que é a pior dor do mundo. Ou a dor do renal também, de cálculos renais. A dor do cálculo renal já não pega o nervo diretamente, pois essa dor do nervo trigêmeo é muito interessante, está se interpretando como se fosse uma epilepsia, uma convulsão do nervo. Ele fica louco? Ele começa a descarregar, inunda o cérebro e alguns cérebros, vamos dizer, padecem e outros não. Isso vai depender também da genética, de tolerar ou não a dor. Fibromialgia, por exemplo, é uma dor extremamente misteriosa que ainda não se descobriu onde é a dor. É uma dor espalhada por todo o corpo, exatamente, não é? Totalmente difusa, afeta as mulheres em 98% dos casos, mas em algumas culturas, como em alguns países da África, não existe relato de fibromialgia. Então, isso depende também não só de fatores genéticos e hormonais, que é o caso da mulher, fatores mas raciais e culturais, né? Tem a ver também com motivações, né? Uma coisa é uma pessoa que tem fibromialgia e tem poucas motivações naquele momento, diferente daquele que tem que, não sei,
5 filhos e precisa trabalhar. Certo. Não tem fibromialgia nenhuma, mas Então, vamos embora aqui lá, o cérebro bloqueia um pouco. Então, essa coisa é muito interessante. Os faquires, por exemplo, são capazes de acionar esses mecanismos descendentes inibitórios de dor de uma maneira maravilhosa. Eles realmente não deixam que aquilo que vem da periferia entre no seu cérebro. E as pessoas queixosas também, doutor Pedro, que as pessoas constantemente têm uma queixa, sempre tem uma dor, estão sempre com alguma coisa, desconforto, etc. São pessoas que não têm motivação, que não são felizes. O que significa esse quadro? O que diz? Que recados manda essa pessoa? Essa leitura, ela pode ser feita, mas nem sempre ela é uma verdade. O que a gente Estou fazendo busca... uma leitura absolutamente louca e leiga. Não, é uma inferência que se pensa, né? Quando ainda mais o médico que não consegue descobrir de onde é a dor, a gente sempre acaba banalizando, né? Isso é emocional, isso deve ser algo intrínseco. Mas muitas vezes é uma amplificação de uma lesão que ainda não foi descoberta. Então, tudo se começa tentando identificar essa lesão, através de alguns exames. Muitas vezes, o problema não é uma articulação inflamada, e sim os mecanismos que essa pessoa teria que ter para inibir essa dor que não estão funcionando bem. Isso está estreitamente relacionado com o estado de espírito do sujeito. Depressão. Depressão. Ela amplifica a percepção de dor ou A depressão desconforto. traz todas as dores juntas. Ela é causa e consequência. A dor crônica gera depressão. E a depressão perpetua a dor crônica. Então, atualmente, a dor crônica hoje é sinônimo de tratamento desta dimensão. Não só apenas com analgésicos, seria um tratamento incompleto.